Bem-vindos à disciplina de Hidrologia Avançada. Vamos discutir hoje acerca da classificação dos modelos hidrológicos. Então vamos ver aqui como é que os modelos hidrológicos se classificam. Basicamente, nós podemos classificar os modelos hidrológicos, como já discutimos anteriormente na disciplina, em três tipos de modelo. Os modelos que nós vamos denominar de modelos empíricos, os modelos que nós vamos denominar de modelos conceituais e os modelos que nós vamos denominar de modelos de base física. Nós discutimos muito já o modelo de base física, em contraposição ao que nós vamos denominar agora de modelo conceitual. Os modelos conceituais são aqueles modelos que até este ponto nós denominamos, em grande medida, de modelos com abordagem de análise de sistemas. E outra dimensão é aquele modelo de base física que nós já definimos, que eram os modelos que utilizavam as equações de balanço de massa, energia, conservação de massa, de energia, de momento, para poder desenvolver a modelagem hidrológica. E a gente tem agora um outro tipo de modelo que nós falamos muito rapidamente, que são os modelos empíricos. Esses modelos empíricos são modelos de caixa preta, né, como a gente poderia dizer, que são modelos que são modelos estatísticos, né, ou utilizando algum outro tipo de técnica, mas que não procuram fazer aqui algum tipo de representação dos processos dentro da bacia. Ele é um modelo que pega a informação da entrada e transforma em uma equação, em uma saída, né? É um modelo de input e output, onde você pode ter entrada, precipitação, evapotranspiração, outras características, e o output seria normalmente a vazão. Então você pode utilizar modelos estatísticos, redes neurais, ou algum outro tipo de equacionamento com machine learning para aplicar nesses modelos empíricos. O modelo conceitual é aquele modelo de caixas, que a gente já discutiu, com equações de fluxo, e o modelo de base física, como eu acabei de dizer novamente, usa essas equações de balanço de massa, energia e momento. A gente pode imaginar a bacia hidrográfica como sendo um sistema, né, que tem suas características, suas propriedades que variam no tempo, no espaço, em função de sua aleatoriedade. Essa bacia hidrográfica recebe uma entrada e ela produz uma saída. A entrada na bacia hidrográfica pode ser a precipitação, a evapotranspiração, essas variáveis que condicionam o sistema de recursos hídricos numa bacia, né, o ciclo hidrológico numa bacia. E aqui nós temos as variáveis de saída, que normalmente pode ser a vazão, ou a gente pode colocar também variáveis como algum tipo de sedimento ou alguma outra variável ligada à questão da qualidade da água. Vamos ficar aqui focado numa entrada de água e numa saída de água do sistema que seria a bacia hidrográfica. Nós temos duas possibilidades de modelar. Uma primeira possibilidade olhando de forma determinística, olhando a bacia de forma determinística, e outra olhando a bacia de forma mais estocástica. Então, o critério para poder fazer essa definição é um critério que nós vamos considerar que é o critério da aleatoriedade. O que é que está associado a esse critério da aleatoriedade? O que é que significa esse critério da aleatoriedade? A gente pode dizer que um sistema é determinístico se um conjunto de causas leva sempre a mesma consequência. Dada a causa, nós temos uma única consequência possível associada àquele conjunto de causas. Se a gente pode fazer essa relação de uma causa, de uma dada causa, gerar uma única saída ou única consequência, a gente pode dizer que esse sistema é um sistema determinístico. O que é um sistema estocástico? Ou, na realidade, para definir o sistema estocástico, ou definir também um processo estatístico. Qual é a diferença entre a estatística e a estocástica? A estatística, a sequência dos eventos, ela não é relevante para a análise estatística, e para a estrutura temporal, a sequência dos eventos é muito relevante para a análise estocástica. Vamos definir o que é que a gente vai considerar como um processo aleatório, que caracteriza, subjaz tanto ao processo estatístico quanto a essa avaliação mais estocástica. A aleatoriedade está associada ao seguinte: um mesmo conjunto de eventos, de causas, pode gerar diferentes consequências, né?
pode ter diferentes, o mesmo conjunto de causas pode gerar diferentes resultados no sistema, né? Então, esses resultados eles podem estar associados à probabilidade. Por exemplo, um conjunto de causas, eu soltar uma moeda, né? Essa moeda pode cair cara ou coroa. Então, mesmo conjunto de causas, que seja, eu levanto a moeda, abro os dedos e solto essa moeda, essa causa pode gerar consequências diferentes. Cair, por exemplo, cara ou cair coroa, né? Se a moeda ela for uma moeda honesta, eu posso, inclusive, associar uma probabilidade de 50% de acontecer o evento cara e 50% de acontecer o evento coroa. Nesse caso, a gente tem um processo que é denominado de aleatório. Tá? Então, processo aleatório. Então, eu posso fazer a modelagem na bacia de forma determinística ou de forma estocástica em função da aleatoriedade. Segunda característica importante do sistema de recursos hídricos é como é que as propriedades, suas características variam no espaço. Então, eu posso ter modelos que representam essa heterogeneidade no espacial e outros modelos que não representam essa heterogeneidade espacial e tentam representar a bacia espacialmente a partir do seu comportamento médio. No caso dos modelos determinísticos, nós vamos ter os modelos que nós vamos chamar de concentrados e os modelos que vão ser chamados de distribuídos. Concentrados são aqueles que tentam calcular um parâmetro médio que represente o comportamento da bacia. E o distribuído, a gente vai ter a bacia subdividida em regiões, e cada uma dessas regiões podem ter configurações de parâmetros do modelo específicas para cada uma das unidades de resposta hidrológica que nós já conversamos em aula anterior, né? Então, o modelo que considera essa heterogeneidade espacial é chamado de modelo distribuído. No caso dos modelos estocásticos, a gente vai definir essa variabilidade espacial como modelos onde a gente tem espacialmente dependentes e modelos que são espacialmente independentes, tá certo? Então, para associar essa questão da variabilidade dos parâmetros no espaço. Com relação ao tempo, a gente vai ter modelos que podem variar no tempo, né? As características do sistema podem variar no tempo ou não variam no tempo, né? Então, se o modelo concentrado ele pode ter um escoamento mais de caráter permanente ou pode ter um escoamento de caráter não permanente. Distribuído, se também escoamento permanente, escoamento não permanente, independente do tempo correlacionado no tempo, independente do tempo correlacionado no tempo, e assim a gente vai ter também essa variável e essa forma de classificação dos processos com relação à sua variabilidade no tempo, né? Então, se você faz, por exemplo, um balanço hídrico de longo prazo e você tem lá qual é a evaporação média, o escoamento médio, né, e a precipitação média numa determinada bacia, você tem essas médias de longo prazo, esse é claramente um processo que pode ser considerado concentrado e olhando aqui as variáveis de forma mais permanente, não considerando sua variabilidade no tempo, tá certo? Então, às vezes é adequado, qual é o melhor modelo, depende do tipo de aplicação, depende do que você está querendo analisar em cada um dos momentos. A gente pode utilizar modelos seguindo aqui diferentes trajetórias aqui nessa classificação, dependendo do tipo de análise que a gente pretenda desenvolver, tá certo? Então, a gente pode aqui, resumindo, dizer que a gente tem, segundo a agregação espacial, os modelos podem ser concentrados ou distribuídos. Na literatura surge também esse conceito de modelo semidistribuído, né, que era um modelo distribuído por subbacias. Isso às vezes aparece na literatura, né, mas o contraponto central é entre modelo concentrado e distribuído, isso é mais frequente utilizar. Outra análise que a gente também viu é que, segundo a representação dos processos hidrológicos, o modelo pode ser modelo de base física, modelo empírico ou modelo conceitual, e que a parametrização desses modelos ela pode ter algum tipo de variabilidade e ter que considerar a escala espacial e a escala temporal dos fenômenos em função do tipo de modelo que a gente está analisando, né? Então, outra forma de enxergar, aquela primeira forma foi proposta por Venteschow, Meidman e Mays em 1988, no livro deles,
Tem essa outra forma aqui, que é exatamente modelos físicos e modelo olhando a análise a partir da teoria dos sistemas, que foi o que a gente já viu, né? E aí também modelos concentrados e distribuídos, como representação dos modelos, é outra forma de olhar aquela estrutura de classificação, só que atualmente na literatura nós temos temos utilizado de forma mais usual uma classificação similar àquela que foi proposta por Veteshow, Maidment e Mays, tá bem? Então, essa aí são as considerações que eu tinha a fazer sobre classificação de modelos, e no nosso próximo vídeo nós apresentaremos de forma mais detalhada como é que esses modelos funcionam, qual é a estrutura desses modelos. Obrigado e até a próxima.